Olá, boa noite. Uberlândia registra mais uma morte por suspeita de dengue e pode ser a terceira em 2019. Governador de Minas defende conciliação de interesses dos setores público e privado durante encontro hoje em Belo Horizonte. Quais são os efeitos das influências de culturas estrangeiras no Brasil? Analistas no estúdio falam dos pontos positivos e negativos da globalização e da indústria cultural. E tem mais, hoje é sexta-feira, tem agenda cultural para você se programar para o fim de semana. Você confere tudo isso agora no Jornal da UFO. Hoje à tarde, em Uberlândia, aconteceu uma coletiva de imprensa com o secretário municipal de saúde, Glauber Lourenço, sobre a suspeita de mais uma morte por dengue hemorrágica na cidade. O caso foi com uma mulher de 27 anos que faleceu ontem à tarde na UAI do bairro Morumbi. Veja. Na verdade é um caso grave em que é a suspeita sim de uma dengue. A paciente teve na UAI na sexta-feira. Foi avaliada, foi atendida, o médico achou prudente que não precisaria internar, o médico que atendeu, ela voltou para casa, novamente ela retornou à unidade em um outro momento para fazer novos exames, para verificação, retornou novamente, porque ele considerou, quem avaliou que não tinha naquele momento uma indicação de internação, mas ela voltou em um terceiro momento, numa situação com uma piora clínica. Foi internada, ficou internada na enfermaria de terça até a quinta-feira. Na quinta ela teve uma piora, de quarta para quinta ela começou a apresentar uma piora maior, foi para a emergência e na emergência ela teve algumas complicações gravíssimas e que infelizmente culminou com óbito aí. E que nós já estamos recolhendo prontuário e todos os elementos aí, desde o primeiro atendimento, para a gente fazer uma análise mais detalhada de todo o caso, dos atendimentos que ainda não tivemos condições de fazê-lo. E neste mês de abril, uma força-tarefa do governo de Minas vistoriou cerca de 8.500 imóveis nos bairros São Jorge e Laranjeiras, em Uberlândia. A ação foi realizada em conjunto com agentes municipais. Uberlândia receberá do Estado um aporte de R$400 mil para ser aplicado em ações de assistência à saúde e também de combate ao Aedes aegypti. E ainda falando sobre o combate à dengue, Belo Horizonte vai testar uma nova estratégia para tentar combater a infestação do mosquito. Ontem, a Prefeitura anunciou que vai se instalar na cidade um insetário, onde haverá mosquitos modificados, contendo uma bactéria que reduz a capacidade de transmissão da dengue. A medida será adotada a partir de um convênio feito com a Fundação Oswaldo Cruz. Em 2017, o método foi testado na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e mais de 1 milhão de mosquitos modificados foram soltos na cidade. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou nesta sexta-feira em Belo Horizonte de um evento que abordou questões sociais e políticas do Brasil. Ao lado do ministro Sérgio Moro e empresários, o governador ressaltou a necessidade da sociedade conciliar de maneira legítima e republicana os interesses dos setores público e privado. Segundo ele, abre aspas, a conciliação desses interesses são necessários para que ambos trabalhem em comunhão para o bem do país. Bons exemplos não faltam neste sentido e devemos trabalhar para essa aliança, que é tão valiosa para outras nações. Fecha aspas. A pesquisa divulgada na última quinta-feira pelo IBOPE mostra redução na preferência dos brasileiros por governo militar. Os dados chegam em meio a uma semana tensa entre o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, ambos com carreira militar. Em janeiro deste ano, já com Jair Bolsonaro no poder, 62% dos brasileiros achavam ótimo ou bom a ideia do Brasil ter um governo militar. Agora a taxa caiu para 49%. Já o conceito de ruim e péssimo subiu de 32% para 45% no mesmo período. Em janeiro, 5% não sabiam ou não responderam. O índice praticamente se manteve em abril. O IBOPE ouviu 2.002 pessoas em janeiro e em abril em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Agora, falando sobre cultura estrangeira no Brasil, o tema do Jornal da UFO de hoje, um estilo musical que veio da Coreia do Sul tem conquistado muitos jovens por aqui. É o K-pop, que vem ganhando fãs a cada dia. Veja na reportagem. Um fenômeno mundial. Uma mistura de música coreana com música ocidental. Este vídeo da banda BTS quebrou o recorde no YouTube com mais de 78 milhões de visualizações em 24 horas. Mas afinal, qual o segredo desse sucesso? O K-pop é um gênero musical que se originou na Coreia do Sul e está chegando com força total aqui no Brasil. E a gente foi nas ruas saber se as pessoas conhecem esse estilo musical. Eu já vi essa palavra em algum lugar, é alguma coisa relacionada à música, mas o que é, eu não sei. Já ouvi falar assim. E o que você já escutou sobre esse estilo? Eu só sei que é sobre uma cultura pop que está surgindo, mas sobre a dança e música na Coreia do Sul, se eu não me engano. Não sei o que é. Tem nem ideia? Nem ideia. Esse estilo musical tomou conta e vem conquistando adeptos a cada dia. Em Uberlândia, já é possível encontrar até escola de dança K-pop. A gente decidiu fazer um teste aqui na academia para ver se daria certo. Então a gente marcou uma aula experimental, a gente achava que ia aparecer umas 10 pessoas mais ou menos, era a nossa meta, porque o estilo ainda não estava tão conhecido, né? O pessoal estava conhecendo ainda, estava começando a se falar. Então vieram cerca de 50 pessoas e aí lotou aqui pra gente, a gente realmente não esperava. E aí a partir do momento que a gente formou turmas e os alunos vieram trazendo, né, as demandas das músicas, porque são N músicas. Então eu sempre pergunto, quais músicas vocês mais gostam? Eles trazem pra mim e aí a gente trabalha em cima disso, as músicas, as coreografias, um pouco da história também, eu sempre trago pra eles. No Brasil, o K-pop tem conquistado muitos adolescentes. A prova disso é a Vitória, de 14 anos, que já ficou horas acordada para ver o novo trabalho da banda favorita. Eu acho que uma das loucuras que eu já fiz foi ficar acordada a noite inteira para ver uma live e esperar uma nova música sair. Porque como tem a questão do fuso horário diferente, acaba que de noite, enquanto a gente estaria dormindo, eles estariam lançando as coisas novas. Essa fascinação pelo K-pop é antiga e a Ana Clara também tem história para contar. Foi assim no fim de 2015, acho que foi mais para outubro, e eu tava assim navegando pela internet, tava vendo uns vídeos no YouTube, e aí eu comecei a ver um vídeo de reação, sabe, de pessoas reagindo a vídeos, e aí eu caí em um de K-pop. E aí eu fui procurar mais coisas, e foram aparecendo coisas de K-pop nos meus recomendados, aí eu fui clicando, e aí foi passando o tempo, eu fui diferenciando as bandas, diferenciando as pessoas, e eu comecei a gostar, e de lá eu nunca mais parei, sabe, então foram muitas coisas que me atraíram pro K-pop. E a Ana Clara até arrisca cantar a música favorita. Cantar uma do Big Bang que é fácil, assim, ó. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. E para conversar conosco hoje sobre os efeitos dessa globalização, dessas influências das culturas estrangeiras no Brasil, convidamos aqui o professor Marcelo Lapuente, obrigada, que é do Instituto de História da UFO. Isso. E também, boa noite, e também o Ivan Ribeiro, que é do Instituto de Letras e Linguística da UFO. Sim, boa Obrigada noite. por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Como vimos na reportagem agora, gostaria de conversar agora primeiro com o professor Marcelo, a absorção cada vez mais desses hábitos de culturas, né, estrangeiras é um reflexo da globalização que nós estamos vendo dos nossos jovens? Bom, boa noite, Patrícia. Boa noite. A miscigenação entre as culturas, esse trânsito de referências culturais sempre existiu, né? Agora, obviamente que ao longo do século XX, com o fortalecimento dos meios de comunicação, isso tem se ampliado de forma muito evidente. E a internet vem potencializado isso. Inclusive, a reportagem, o VT mostra a menina falando que acessou por meio da internet, que viu um primeiro vídeo, depois ficou mais curiosa, e a própria linguagem, né, do hipertexto permite esse acesso mais rápido, né, quase imediato a expressões, consumo, exatamente. Então é um fenômeno que está para ir, para chegar, para se estabelecer. Entretanto, parece que a internet vem
mostrando para nós que vários desses fenômenos são efêmeros. Então talvez agora é o K-pop, mas daqui 1 ano, 2 anos vai ser outro processo, porque é um consumo rápido e acompanhar esses movimentos é às vezes difícil. E, professor Ivan, a língua também sofre muita influência, né? Claro. Até o próprio nome, né? O K-pop como um estilo de dança, de cultura, a língua americana, né? O inglês, nos meios digitais, o quanto a gente já absorve isso no nosso dia a dia? Sim, a língua é predominantemente um fator de extrema importância e relevância, né? Dentro desses fenômenos culturais que nós vemos mundo afora, né? Gostaria até de mencionar o fato de que essas manifestações que nós vemos hoje são fruto de também eventos que ocorreram no passado, como os Jackson 5, né? Depois você vai passando por outros momentos. Você tem os Beatles também, que fizeram uma grande revolução, levaram muita gente para os estádios, para os aeroportos, né? Depois, nos anos 90, você vai ter o New Kids on the Block, depois você vai ter o NSYNC, ou seja, você tem várias boys bands, né, que a gente chama comumente, que vão dar a tônica para cada década. Então, como o professor Marcelo coloca também, né, são movimentos que existem, movimentos efêmeros, né, e obviamente que em breve vão ser substituídos por outros, e a língua da globalização é obviamente o inglês, né, e você já vê, inclusive pelo próprio título do gênero, né, K-pop, né, ou seja, uma mescla de coreano com inglês, né, e também pelo próprio clipe a gente vê que há uma influência também muito grande das batidas do hip hop, né, da música também americana, e que dá a tônica, né, para esses garotos agora cruzarem o mundo, né? Sim. Nós tivemos recentemente um evento, um show K-pop aqui no Brasil, e em que as filas eram gigantescas, né? A cultura dos animes também, a cultura japonesa, também há um tempo já permeia a cultura jovem, né? Exatamente, jovem brasileiro. Exatamente. E eles ditam regras, ditam normas, ditam moda, né? Então costumes, então e vamos pensar também que isso não é algo que começou agora nos anos 2000. Nós temos também essa influência, esse diálogo com a cultura japonesa, com a cultura oriental de modo geral, já desde algumas boas décadas. Mas também, falando agora de efeitos positivos e negativos, tem os dois lados, né, nessa história. Quais efeitos positivos nós podemos falar sobre dessa influência de culturas estrangeiras no Brasil, professor Marcelo? Eu não sei se a gente pode pensar, né, negativo e positivo, qualquer movimento cultural pode ter essas duas leituras, né? Agora é importante a gente pensar que a cultura não vem sozinha. A cultura, ela faz parte de um amplo processo de movimentação de capitais simbólicos, econômicos, movimentos políticos, sociais, ideológicos. Portanto, não é só a cultura que chega, é uma forma de vida, uma forma de pensar, é um projeto. Sim. Não é? Então, esse diálogo, ele pode ser manipulado, ele pode ser utilizado de formas diversas. Portanto, vamos pegar o exemplo da cultura americana. Ela já foi vista no Brasil como uma cultura muito interessante, já influenciou demais, mas, por outro lado, você pegar, por exemplo, a década de 60, que é uma década importante de movimentação cultural. No Brasil havia um debate sobre se a cultura americana era, na verdade, uma interferência imperialista naquilo que era nacional. Nós tivemos até uma famosa passeata contra a guitarra elétrica no Brasil na década de 60, daqueles que defendiam uma música mais brasileira, voltada para suas linguagens mais tradicionais. Então, em qualquer momento da história, a gente consegue ver esses dois movimentos. Atualmente, a cultura americana continua tendo sua interferência, uma vez que o poder econômico que vem por trás dos meios de comunicação norte-americanos é muito forte. Eu acho que o grande exemplo é o cinema. Perfeito. Não é? Agora, quer saber como fica o clima e o tempo neste final de semana? Veja qual é a previsão para este sábado. O sábado vai ser quente em Uberlândia e não tem previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima não deve passar de 27.
Quem mora em Ituiutaba pode esperar um sábado de muito calor. A temperatura mínima prevista é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 32. Em Monte Carmelo, o sol aparece entre nuvens e não deve chover. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Quem gosta de aproveitar o fim de semana ao ar livre pode ficar à vontade porque não tem previsão de chuva para Patos de Minas. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 19 graus e máxima de 27. Em Patrocínio, o sol fica entre nuvens. O sábado vai ser quente com temperaturas entre 18 e 29 graus. No próximo bloco, tem a opinião das pessoas nas ruas sobre cinema. Será que nas telonas os filmes estrangeiros são mais privilegiados? Bom, dê a sua opinião também com a gente aqui. Você pode participar pela live que acontece agora no Facebook ou também mandar seu comentário no nosso canal pelo WhatsApp. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da UFO. Será que as pessoas assistem mais produções cinematográficas estrangeiras ou brasileiras? Nós fomos para as ruas descobrir. Pra comédia eu prefiro o brasileiro, porque eu me vejo mais nele, sabe? Eu me identifico melhor. Comédia acho que eu prefiro estrangeiro, brasileiro eu gosto muito dos de drama, por exemplo. Eu acho melhor. Estrangeiro. Por quê? Porque eu acho mais, como que eu posso dizer, como que eu posso usar a palavra? Mais elaborado, chama mais atenção pelo conteúdo, pela matéria. Cara, eu gosto de filme brasileiro, só que é meio difícil de conseguir, porque os filmes bons não têm distribuição, os filmes que são distribuídos que a gente vê em cinema são aqueles filmes bem clichês, chupinhados de Hollywood, então eu acabo consumindo mais produção estrangeira pela dificuldade de conseguir acesso às coisas daqui mesmo. Eu gosto de filmes brasileiros. Eu acho que tem algumas problemáticas que os filmes que vão para o cinema, infelizmente, são esses filmes mais de comédia, que são filmes com atores da Globo, atores muito famosos e que acaba parecendo uma novela, né? Não fica parecendo, não te faz refletir. Então eu gosto sim. O último filme brasileiro que eu me recordo é O Filme da Minha Vida, que quem dirigiu foi o Selton Mello. Então assim, ele é um ator muito famoso, mas ele tenta transitar aí, não ficar só no superficial, né? Eu quero muito ver o filme do Marighella, que também foi uma aposta do Wagner Moura. Então eu gosto, eu acho que o cinema brasileiro ele tem muito potencial, tem muito filme bom e que se a gente procurar e assistir e conversar sobre isso, né, vai ficar cada vez melhor. Eu tenho essa visão. Então, falando sobre o cinema brasileiro e a preferência do público, professor, vimos que muitos dão preferência para filmes estrangeiros, alguns até querem assistir mais produções nacionais, mas não têm acesso a elas. Como é que fica a questão da identidade nacional dentro desse contexto? A questão da identidade nacional ela é moldada por diversos fatores, né? E, obviamente, o cinema tem um papel, ou deveria ter um papel muito importante, né, muito relevante nessa construção, né, da identidade nacional. Nós tivemos, inclusive, no passado, né, historicamente falando, outros elementos que nos auxiliavam muito melhor e muito mais, né, como, por exemplo, a própria produção de romances, essencialmente brasileiros, né, e textos, né? Literatura, né, e pensando nas produções literárias, você tem uma gama maior de produtos que, obviamente, nos ajudavam a entender um pouco mais a questão do próprio brasileiro, né? No caso do cinema, de fato, alguns entrevistados até colocam, né, uma questão de qualidade, né, do filme e da obra, para que tenha um interesse maior numa obra essencialmente importada, né? Mas uma questão também que se deve pensar é a questão do próprio investimento, né? Então, a indústria cinematográfica do Brasil, ela recebe uma injeção muito pequena de recursos. Comparado, né? Comparado a Hollywood, né? É claro que se a gente pensar apenas em Hollywood, não dá para a gente também montar um arcabouço do que é produzido ou do que é visto no Brasil, porque a gente vai ter também os cinemas dos países europeus, sim, que também são extremamente relevantes, né? Nós temos Bollywood,
que é o cinema indiano, a indústria do cinema indiano, que é a maior indústria de cinema do mundo, né, em que há centenas de filmes são produzidos. Isso também não nos chega, né? Então, na mesma proporção que nós não temos acesso a muitos filmes brasileiros, filmes de outros países também dificilmente chegam a nós, mas talvez por uma injeção de recursos também e de promoção, né? Você vê um exemplo, nós temos hoje, coincidentemente, o lançamento, tivemos ontem, né, o lançamento do filme Vingadores, né, que está assim super em alta, com salas já esgotadas, e os atores vêm para o Brasil, divulgam seus filmes, fazem viagens, você vê, de um país para outro, e às vezes os nossos atores não conseguem também ter essa locomoção, essa promoção de filmes fora das capitais. E nós estamos falando então também dos recursos dessa indústria cultural, da economia criativa, que poderia gerar mais emprego e renda no nosso país, e que muito desse dinheiro também vai para fora. E aí eu pergunto ao professor Marcelo, o papel da mídia nesse processo, seja em produtos como música, cinema, literatura. Falamos agora sobre a questão do mercado econômico. É um processo que envolve muitas questões, é isso? Isso. Só complementando o que o Ivan disse, se faz cinema bom em qualquer país que se produz cinema. Estados Unidos, no Irã, no Brasil. O problema é que no Brasil o mercado impede que esses filmes cheguem até nós. É uma questão de distribuição. Por quê? Grandes empresas norte-americanas que dominam a distribuição dos filmes no Brasil. Isso os países que têm uma política cultural séria precisam defender os seus mercados. E o Brasil precisa ficar mais atento para isso. E em relação à economia criativa, ela é muito importante. Cultura gera renda. Nós estamos vivendo um momento do país que a cultura está sendo atacada de forma absurda, inacreditável. Nós precisamos criar uma política pública, incentivar a política pública para a cultura, para que o país volte a crescer de forma sustentável, também no nível da cultura. Todos nós produzimos cultura. Agora, a cultura, o teatro, o cinema, a televisão, a música, a cultura brasileira é muito rica, tem uma história muito grande, muito importante, influenciou grandes movimentos no mundo. É preciso, portanto, que os governos estimulem essa economia que gera renda, gera recursos e gera felicidade, não é? Se fala muito em bem-estar social se constrói não é só com esgoto, água, enfim, se constrói com cultura. Nós estamos falando de patriotismo. Estamos falando também? Patriotismo é uma palavra um pouco desgastada hoje, não é? Mas se for a nossa identidade. Exatamente, mas a identidade se constrói em discutir o que é essa identidade. A identidade não pode ser imposta, essa é a nossa identidade, ou aquela, ou um grupo. A identidade é construída no coletivo. E a melhor forma de construir uma discussão sobre coletividade é a diversidade cultural. É essa pela qual a gente tem que lutar. A diversidade étnica, racial e cultural. Sem ela, nenhum país se constrói. Obrigada. Bom, agora, hoje é dia de agenda cultural. Nós vamos saber qual é a programação para este final de semana com a Ana Luísa Costa. Confira. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Contagem regressiva para aproveitar o fim de semana. E nós separamos algumas dicas para te ajudar. Confira. Ainda dá tempo de terminar essa sexta com muita música. A partir das 7h30 da noite, você curte de graça o evento UD Jazz Big Band, que acontece na Praça Clarimundo Carneiro. Amanhã tem espetáculo de dança no Teatro Municipal. O evento especial em comemoração ao Dia da Dança começa às 3h30 da tarde, com atrações voltadas para as crianças. E a partir das 5 horas, com apresentações de danças para todos os gostos. E também tem atração no Teatro de Bolso com encontros de danças. É no Mercado Municipal, às 8 da noite. Chegou a hora de saber o que acontece no mundo do esporte. Confira. O Uberlândia Sport encara o Serranense na semifinal do Mineiro Módulo 2. Na fase classificatória, os dois clubes se enfrentaram no Parque do Sabiá. E quem tem boas lembranças da partida é o Verdão, que venceu o clube de Nova Serrana por 3-0. A próxima disputa acontece na segunda-feira, às 8 horas da noite, na Arena do Calçado. O Praia Clube volta a enfrentar o Minas pela final da Superliga Feminina de Vôlei. Sem o retorno da Fernanda Garay, que torceu o tornozelo na primeira partida, o time de Uberlândia precisa vencer o duelo de hoje para forçar o terceiro jogo da decisão. As equipes entram em quadra logo mais às 9h30 da noite no Sabiazinho. Para quem vai curtir o fim de semana em casa, os alunos da UFO dão algumas dicas. Eu indicaria a leitura de O Médico Quântico. É um livro de, acho que é Amit Goswami.
e ele vai tratar sobre a medicina integrativa, que é o trabalho da medicina tradicional, a medicina que trabalha com a alopatia e a medicina natural. Eu vou indicar aqui uma série da Netflix que todo mundo adora, chama Chef's Table. É uma série documental sobre culinária, eles acompanham chefes famosos de cozinha. Sexta temporada estreia esse mês, se não me engano. Então, para quem tem interesse em culinária, música clássica, é excelente. Por hoje é só. Na próxima semana tem mais Agenda Cultural. Até lá! Perspectivas globais de desenvolvimento. Esse é o tema do evento voltado para estudantes de Relações Internacionais, que acontece amanhã aqui na UFO. O repórter Júnior Caritel tem as informações. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Neste fim de semana vai acontecer o Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Maria Eduarda Melo, que é vice-secretária-geral do evento. Bom, Maria, explica para a gente o que esse evento vai abordar. É a 24ª edição do Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais. É a primeira vez que Uberlândia é sede dele. Então, a gente, do curso de Relações Internacionais da UFO, estamos auto-organizando ele. E ele leva o tema dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, todas as palestras e minicursos que vão compor a agenda acadêmica do evento são pautadas nas ODS da ONU. E tem algum site, rede social para as pessoas se informarem? Sim. O nosso Instagram é eneriud e o nosso site é eneri.ud.br. Ok, agora para a gente encerrar, horário e local do evento. O primeiro dia 27, é aqui na UFO, a partir das 15 horas, no Centro Esportivo Universitário, aqui, o seu. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio, Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Esta edição de sexta-feira está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer, em nome da equipe, a presença do professor Ivan, muito obrigado, do Instituto de Letras aqui da UFO. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. E também do Marcelo Lapoente. Muito obrigada por contribuir tanto hoje conosco, vocês dois. Viu? Muito obrigado. O Jornal da UFO fica por aqui. Desejamos um bom jogo para o Praia Clube logo mais. Tenha uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Tchau.